O governo federal encarregou o MST de criar um comitê permanente chamado Construção da Paz no Campo, que tem o objetivo de combater a violência na zona rural. A medida chama atenção, porque no primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o número de invasões realizadas pelo Sem Terra aumentou 213% se comparadas a 2022. Além disso, a atual gestão deu cargos estratégicos a lideranças do MST no Ministério do Desenvolvimento Agrário e também no INCRA, e essas medidas não foram suficientes para diminuir a violência no campo. O comitê excluiu ainda entidades importantes do agronegócio que representam os produtores, que são, claro, as verdadeiras vítimas. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Para começar, queria questioná-lo, o que achou essa ideia de encarregar o MST e outras entidades que são conhecidas por invadir propriedades privadas, de criar justamente esse comitê chamado Construção da Paz no Campo, para combater a violência rural. Digamos que essa notícia pegou muita gente de surpresa, começou a se questionar, bom, mas seria o MST a entidade mais adequada para listar quais seriam os elementos fundamentais para combater a violência no campo? Eles podiam aproveitar a viagem e chamar também o PCC para o Comitê de Combate à Violência Urbana. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência, que nunca sabe se a notícia é verdadeira ou se é pegadinha. Esse seria o momento ideal para citar um livro, 1984, de George Orwell. O livro descreve um país totalitário chamado Oceania. Nesse país existiam 4 ministérios. O Ministério da Paz cuidava da guerra. O Ministério do Amor era encarregado da tortura. O Ministério da Abundância era responsável pela fome. E o Ministério da Verdade produzia as mentiras oficiais. Diz George Orwell no livro, essas contradições não são acidentais. Elas são exercícios deliberados de duplo pensar, que é a habilidade de manter na mente ao mesmo tempo 2 ideias contraditórias. Mas eu prefiro, em vez de citar o livro, deixar vocês com essa imagem. Imaginem as pessoas que estavam sentadas na sala, no Comitê de Combate à Violência no Campo, esperando a reunião do comitê começar, e aí chega aquele pessoal de camiseta e boné vermelho. Imaginem, por um momento, o que essas pessoas que estavam lá pensaram. Usem a criatividade. Pois é, Mota, daqui a pouco eu vou chamá-lo mais uma vez, daqui a pouco, inclusive, Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila com a gente, mas eu só quero trazer uma informação, inclusive, porque nessa lista de entidades que vão representar esse comitê, há várias entidades e organizações que ficaram conhecidas ao longo dos anos justamente por conta das invasões de terra ou que defendem a pauta e a agenda da reforma agrária. Além do MST, tem a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, tem o Movimento das Mulheres Camponesas, uma outra entidade, Pastoral da Juventude Rural, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil. Luiz Felipe Dávila está pronto, né? Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria também sua reflexão para esse pedido do governo federal para o MST integrar um comitê para elaborar políticas para evitar a violência no campo. Muita gente ficou surpresa com essa iniciativa. Seria o MST a entidade mais preparada para tratar dessas questões? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Bom, vamos começar a análise básica. O MST é um movimento criado para invadir terras. Toda a reivindicação dele é pressão sobre invasão de terras e aí fazer com que as pessoas sentem à mesa. Então, evidentemente, é muito estranho chamar os invasores para dizer que agora quer paz no campo. Um movimento de demagogia. Vamos aos números, que é a coisa mais importante. Neste governo, o PT deu cargos ao MST no INCRA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e mesmo acomodando o MST no governo,
A invasão de terra cresceu 213% de um ano para o outro. Ou seja, não adianta satisfazer com mais terra, com cargos, porque as invasões continuam crescendo. Porque este é um governo que apoia as invasões, no sentido que, quando invade terra, eles não acham que isso é muito ruim, que isso é apenas uma forma de reivindicação social. E, por último, é interessante criar um comitê para trazer paz no campo e não envolver o agronegócio. Afinal de contas, as vítimas das invasões são os proprietários de terra. E eles não têm voz neste, entre aspas, comitê. Ou seja, é um comitê apenas para dar um lustro político de legitimidade a um movimento que viola constantemente o princípio sagrado da propriedade privada, que é desrespeitado por esse governo. E ao ser desrespeitado pelo movimento e pelo governo, só aumenta a insegurança jurídica e a insegurança no campo. Esse é um ponto importante que o Dávila trouxe. Eu quero, inclusive, destacar para a nossa audiência, antes de passar para o Roberto Mota, porque essa lista de entidades que devem integrar esse comitê acaba não incluindo justamente muitas agremiações e representações do agronegócio. Entidades importantes, como Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA, que é a maior representante dos produtores aqui do país, e também a Sociedade Rural Brasileira, SRB, e também uma outra muito conhecida, União Democrática Ruralista, essa bem antiga, a UDR. Mota, quando você não inclui as entidades mais importantes do agronegócio, é preciso questionar, né? Qual é a chance desse comitê dar certo? Não é preciso questionar, Caniato. A gente já sabe a resposta. O socialismo, os pensadores socialistas, têm um problema com o agronegócio. Eles têm um problema com a agricultura. Basta ver, das primeiras medidas que Stalin tomou na União Soviética, foi uma reforma agrária, com muitas aspas aí, que causou 5 milhões de mortos. Causou o Holodomor, a grande fome na Ucrânia. Eles perseguiam os camponeses que tinham terras um pouco maiores. Esses camponeses passaram fome. Há relatos de casos de canibalismo. Isso é fartamente documentado. Essa medida que a gente está comentando aqui, ela não é apenas um estímulo a essas atividades desapropriadoras. Ela é também, e aí eu lembro do George Orwell, ela é uma violação da lógica mais básica, porque não há invasão pacífica. Toda invasão é a tomada de uma propriedade com o uso da força. Trata-se da violação de um direito, o direito de propriedade, com o uso da força, ou, como gostam de dizer os progressistas, da violência. O remédio que as democracias usam para combater isso já é conhecido há muito tempo. É isso. Política e justiça. A criação de um comitê chamado Construção da Paz no Campo vai abraçar muitas entidades, inclusive o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Nós temos visto o aumento substancial de invasões de propriedade privada pelo MST e de outras entidades que defendem a bandeira da reforma agrária. Enfim, agora essa ideia de criar um comitê justamente para tratar da questão que envolve violência no campo, só que excluíram as entidades que representam o agronegócio. Beraldo. Caniato, boa noite, só dando risada mesmo. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, apesar dessas notícias que a gente tem que comentar. Olha, acho que a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque por enquanto é só o comitê que vai tratar da violência no campo. Porque quando for tratar da violência na cidade, aí é que eu quero ver quem serão os representantes do PCC, do Comando Vermelho e tantas outras organizações que entendem, que são especialistas, porque essa desculpa, né? São especialistas, conhecem tudo, tem muita informação a dar para o poder público atuar e resolver esses problemas.
MST, olha, toda essa boa vontade do MST com o campo, com a paz no campo, esse compromisso que existe, né, realmente deve intitular na cabeça do governo o MST a esse tipo de propósito. Mas isso, Caniato, acaba sendo um escárnio, é você tentar justificar, você tentar validar um movimento que foi consolidado conforme ele ia transgredindo a lei. Todos esses processos de invasão de terras, de invasão de prédios públicos, essa militância exacerbada contra a lei e a ordem, isso tudo foi dando cacife. Olha que loucura! Foi dando cacife ao MST para ser esse movimento respeitado pelo governo, tem que ser ouvido. Não podemos fazer nada no campo se não ouvirmos esse movimento social, de inclusão social. Agora, é interessante a gente observar que em março de 1964, o então presidente João Goulart foi à Central do Brasil fazer um discurso a sindicalistas, conhecido como o discurso da Central do Brasil, onde ele apresentava ações concretas para tentar evitar a situação em que ele se meteu, que teve que fugir do Brasil, fugir da presidência da República, tamanho desastre do seu governo. E ali naquele discurso ele anunciava que ia desapropriar terras, mas não era qualquer terra não, as terras nobres, as margens das rodovias, para poder fazer reforma agrária, integrar essas terras aos pobres coitados que queriam o campo para poder produzir, blá, 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 blá. Olha, quanto tempo já se passou, são 60 anos depois, a mesma bandeira servindo aos mesmos propósitos políticos. Então, essa notícia, Caniato, é simplesmente um retrato do Brasil que a gente vive. Uma notícia lamentável. Pois é, você, Dávila, você trouxe um aspecto que é importante, né? Apesar dos muitos cargos que foram distribuídos, o número de invasões aumentou substancialmente nessa administração. Agora, se a gente olha para o governo anterior, o número de invasões ficou lá embaixo, se a gente comparar com as administrações progressistas. Só que houve recorde no número de regularização fundiária. É preciso destacar esse aspecto também. Queria que você trouxesse a sua reflexão, que está por trás dessa relação do MST com o atual grupo que administra o país. É interessante, né, Caniato, porque a invasão de terra cai no governo anterior justamente porque houve grande regularização de terra. O que é regularização de terra? É dar título de terra para as pessoas. Então, veja só, no momento em que os assentados recebem o título de propriedade privada, acaba a invasão. Ou seja, essa turma que ocupar lugar no INCRA não é para regularizar, é para não regularizar, para poder ter massa de manobra para invadir propriedade. É um negócio inacreditável, é exatamente o oposto. Porque se regularizar, se acertar, não tem invasão. Acertou, tem lá o título de terra. Segunda coisa que nós não podemos esquecer, que o banco de terras do governo para a reforma agrária é mais do que suficiente para distribuir para todo o movimento. Não é esse o problema. Então, você tem estoque de terra, você tinha um INCRA que regularizou propriedade privada lá e por isso diminuiu o número de invasões, e agora você tem um governo que deu cargo para o MST na administração pública, aumentou a invasão de terra e não está aumentando a regularização fundiária em cima do estoque de terra já concedido. Então, mostra que é oportunismo político, não é um comitê para pacificar o campo. Se fosse uma atitude legítima de pacificação, estaria na mesa o agronegócio, estaria na mesa os proprietários rurais, que são a locomotiva que faz esse Brasil crescer e exportar, e, além de tudo, tem o seu direito constitucional, o direito à propriedade privada, sendo sistematicamente violada por um movimento que conta com o respaldo do governo federal. Pois é, né, Mota? Em outros programas você até chegou a refletir sobre situações que parecem, sei lá, uma encenação, uma jogada ensaiada, que muitas vezes parece que determinado grupo político não tem vontade de resolver o problema daquele grupo que está reivindicando alguma coisa. E muita gente olha para essa situação que envolve o MST e outras entidades que
reivindicam a reforma agrária justamente para isso, né? O MST comemorou na Câmara Federal, dia desses, 40 anos, Mota, 40 anos. E os pleitos não foram atendidos até hoje. Por que será? Caniato, o Beraldo deu uma chave para a solução desse enigma. Se a gente entrar numa máquina do tempo e for a 1960, 1962, a gente vai encontrar Francisco Julião com as suas ligas camponesas. O discurso é igualzinho, é copia e cola. É o que hoje está aí. Francisco Julião, que teve encontros documentados com Fidel Castro, o revolucionário de Cuba. Então, é a mesma história, é o uso das mesmas bandeiras políticas que não tem significado algum. O paralelo é muito grande com a situação da segurança pública. A gente vê diversos atores que militam no campo da segurança pública que não têm intenção nenhuma de combater o crime, de melhorar a vida do cidadão e muito menos de proteger ou defender direitos de ninguém. Eles apenas usam isso como uma bandeira política. E aí, né, por isso que às vezes a gente vê atitudes de parlamentares e de políticos que são incompreensíveis para nós, cidadãos comuns, que temos medo de ir na esquina comprar um pão, o medo de ser assaltado, de parar uma moto com 2 sujeitos, apontar uma arma para a gente não entende como alguns políticos podem ir na contramão disso e propor legislações que são cada vez mais lenientes com o crime. A resposta é porque eles conseguem algum tipo de ganho com isso. E é nisso que eles estão de olho. É exatamente, a gente viu há pouco tempo atrás, uma CPI no Congresso Nacional que examinou as atividades do MST. E eu me lembro de cenas de um acampamento do MST que tinha lá nas paredes do acampamento pôsteres de Che Guevara, pôsteres de vários ídolos do esquerdismo, do marxismo internacional. Então é disso que se trata. É nessa canoa furada que embarcam as pessoas que eu vejo aqui praticamente todos os dias, aqui na orla de Ipanema, num dos metros quadrados mais caros do mundo, andando com seu cachorrinho importado, bonezinho vermelho, camiseta do MST. Porque essas pessoas têm certeza que nunca o MST vai bater na porta delas. Agora, eu aposto com você, Caniato, se um dia houver a ameaça de falta de comida nos supermercados, aí sim essas pessoas vão entender o que está em jogo nessa brincadeira aí. Pois é, quer fechar você, Beraldo? O Mota trouxe uma reflexão muito importante. Você também, certa vez, fez uma crítica a esse pessoal da classe média alta, que não abre mão de ter o iPhone último tipo, anda na sua SUV alemã, mas sempre com bonezinho vermelho, defendendo as bandeiras do grupo. Não tem a menor noção do que está falando. Você acha que esse tipo, uma fração dessa elite do país que defende o movimento e tantos outros grupos, mas não tem noção a fundo do que representa aquilo, isso acaba atrapalhando o enfrentamento a grupos que acabam invadindo a propriedade privada, Beraldo? Caniato, elite sempre foi um termo usado do ponto de vista social para se referir àquelas pessoas iluminadas, aquelas pessoas que tinham um conhecimento mais aprofundado porque estudavam, liam, né? Tinham realmente uma diferença do ponto de vista desse conhecimento com a população comum. Hoje, elite é um termo usado para destacar aquele que tem dinheiro. E o dinheiro não vem com conhecimento. O dinheiro, muitas vezes, sequer vem com inteligência. E aí, quando você vê uma pessoa dessa apoiando o MST, ela não consegue desenvolver um raciocínio lógico para justificar o modelo de atuação do MST. Por que essas pessoas são intituladas a um pedaço de terra? Terra tão cara hoje no Brasil. Eu adoraria ter uma fazenda. Eu adoraria viver essa vida do campo. Meu avô, meu pai, meu bisavô, todos, meu tataravô que veio de Portugal para o Brasil, todos fizeram a sua vida no campo. Eu adoraria, seria uma realização pessoal. Eu não posso ter uma fazenda hoje
porque o custo da terra no Brasil é absolutamente proibitivo. Por que essas pessoas, simplesmente porque impunham uma bandeira vermelha, elas se acham no direito de ter uma fazenda? E não é qualquer fazenda, não. Porque, veja, Caniato, a gente pega os filhos dessas pessoas que estão ali invadindo terra, empunhando bandeiras, etc. Vocês acham que essa nova geração que está ali no iPad, no celular, na rede social, eles estão realmente preocupados com a produtividade da soja, do milho? Eles estão realmente olhando aquela colheita de cana, aquelas pessoas completamente cobertas de folhagem, pretas ali de folhagem? Você acha que eles olham para aquilo e estão dizendo, nossa, essa é a vida que eu quero? Não, essas pessoas não querem isso, a nova geração não quer isso. Só que você vê esse movimento que quer a terra, eles não querem um trabalho. Imagina se tivesse as pessoas aí, um movimento dos sem banco, dos sem indústria. Por que o sem terra? Porque se fosse o caso de você olhar isso como uma estratégia para o futuro, então vamos pegar o seguinte, vamos pegar essas pessoas que estão ali ávidas para trabalhar, né? Estão ali com os braços fortes, querendo um trabalho árduo de sol a sol. Então vamos pegar as terras improdutivas do governo, aquelas que não têm vocação para a produção agrícola, porque essas valem muito, e o governo tem muita terra, que poderia servir, por exemplo, de uma fazenda de painéis solares, de geração de energia eólica. Então vamos pegar esse pessoal para poder trabalhar, preparar essas áreas, e aí as crianças, quem sabe, vão olhar para aquilo que tem tecnologia, tem todo um desenvolvimento além de simplesmente o trabalho bruto da terra, e poderiam se interessar. E aí a gente teria essas terras do governo, que hoje são absolutamente improdutivas, produzindo pelo menos energia elétrica, com vento, com sol, etc. Mas não, nada disso serve. Só serve essa militância político-eleitoreira que vai sendo alimentada para o governo para o benefício próprio dos partidos de esquerda. Enfim, é um grande exemplo do que é o Brasil hoje. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News.